Só dando continuidade ao nosso vídeo, existem situações em que o cristão deve mentir? Existe alguma situação em que a pessoa que serve a Deus, ela deve mentir? E se ela mentir em determinada situação, ela estará errada, estará pecando? Como a gente vamos abordar essa questão? Primeiro, nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo de número 20, versículo... Você pode ler todo o capítulo de Gênesis, capítulo 20, e eu vou ler a partir do versículo 8 até entre o 11 e o 12. O que acontece? Abraão, ele saiu da terra do sul, ele foi habitar entre Quedes e Sur. E ele peregrina até Gerar. Quando ele chega lá em Gerar, ele havia combinado com a esposa, dizendo assim, olha, lá em Gerar, não tem temor a Deus. Olha que interessante, vamos observar isso aqui. Lá em Gerar, primeiro ponto, não tem temor a Deus. Aí, segundo ponto, no versículo, ele vai dizer isso no versículo 11. Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus, e eles me matarão por amor da minha mulher. Segundo ponto, eles me matarão. Olha só que interessante esses dois detalhes em Gênesis capítulo 20. Abraão parte e ele, quando o rei de Gerar, Abimeleque, vai até Abraão e Sara, toma Sara, o rei de Gerar tomou a Sara, e Deus intervém. Ele apareceu a Abimeleque no sonho da noite e disse a ele, olha, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Ou seja, você pegou uma mulher casada com o marido, uma mulher casada. E isso não pode, está errado. Ok? Está errado. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, ou seja, Abimeleque não teve relações com Sara ainda, e disse, Senhor, tu vai me matar uma nação justa? Ou seja, eu não fiz nada com ela, mas o fato dele ter tomado a Sara já era errado. Tomou como esposa, mas ela já era uma mulher casada. Então, para isso, tendo relação ou não, para Deus é errado o que ele fez. Só que observe que ele disse o seguinte, mas o próprio Abraão, o próprio marido dela, que disse para mim que era irmã. Então, ou seja, e ela também me disse, é meu irmão. Então, ou seja, eu fiz isso. Eu perguntei, sua esposa? Não. Ela disse que ele é meu irmão e ele disse que ela é minha irmã. Por isso que eu peguei ela como minha esposa. E Deus disse, restitui ela ao seu marido, porque ele é profeta e ele vai rogar por ti para que você vivas. Agora, se você não restituir, se você não devolver, certamente você vai morrer e tudo o que é teu morrerá também. Abimeleque levanta-se pela manhã, de madrugada, chama todos os seus servos, conta os sonhos, e aqueles servos temeram o que ouviram. Então Abimeleque chama Abraão e disse, que nos fizeste? Em quem pequei contra ti, para trazer sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Ou seja, você agiu de modo errado. Ou seja, Abraão, você mentiu para mim. Abraão, isso não se faz. Se ela é sua esposa, você deveria ter falado a verdade. Você mentiu, Abraão. E olha o que Deus disse para Abimeleque. O homem é profeta e ele vai rogar para você. Agora veja o conflito na mente de Abimeleque. Caramba, como é que pode? O homem é profeta, o homem serve a Deus, o homem teme a Deus, e o cara mente para mim. E depois de que ele mente para mim,
eu vou ter que rogar, ele vai ter que orar por mim a Deus para que eu não morra e nem tudo que é meu morra. Eu tenho que restituir, tenho que devolver a mulher e ele ainda vai orar por mim. Ou seja, ele mentiu e ele ainda vai orar. Deus saiu em defesa dele. Olha que interessante essa questão, olhando por esse ângulo. Então a grande questão que eu quero trazer com os irmãos é: será que existe situação em que o cristão deva mentir sem estar pecando, sem estar errando? Ora, e o próprio Abraão, ele diz a Abimeleque porque ele fez isso. Olha, sabe por que eu fiz isso, Abimeleque? Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar. Ou seja, se aqui não há temor de Deus, independente se eu estar casado ou não, vocês vão ir me matar a mim para ficar com a minha mulher. Então eu, temendo a morte, preferi mentir, ver minha esposa com vocês, mas eu me manter vivo ao lado dela e ela viva ao meu lado. Eu estou olhando para ela e ela está olhando para mim. Então veja que nessa ocasião, nessa ocasião aqui, Abraão mentiu. E ele tinha dois motivos para mentir. Não tem temor a Deus e eles me matarão. Agora é interessante que Efésios capítulo 5, no versículo 25, diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Olha que interessante essa questão. Será que o cristão, existe situação em que o cristão deve mentir? O antinomismo, ele diz que mentir não é certo e nem errado. O generalismo diz que preferir mentira é geralmente errado. O situacionismo prefere mentir, proferir mentir às vezes é certo. O absolutismo vai dizer que mentir sempre é errado. Então, com relação às opiniões acerca da mentira, quando se trata mentir, existem situações em que o cristão deve mentir? Então, tratando a mentira, os cristãos estão enquadrados nesses 4 grupos: antinomismo, generalismo, situacionismo ou absolutismo. Então existem cristãos que são antinomistas. Ah, não, mentir não é certo e nem errado, depende da situação. O generalismo, os cristãos generalistas dizem que mentir é geralmente errado. O situacionismo diz que mentir às vezes é certo. O absolutismo afirma que mentir sempre é errado. Observe que no caso de Abraão, ele mentiu. Se Deus não intervisse, se não fosse uma intervenção divina, Abraão não teria morrido, ok? Mas ele teria visto a sua mulher coabitar com outro homem. Ele iria sofrer consequências da sua mentira. Então, ou seja, para ele, mentir foi uma saída para escapar da morte. Só que as conclusões, só que o resultado, o que ele iria enfrentar ali, se não fosse uma intervenção divina, iria ser dolorido para ele. Ok? Então, mas Deus interviu e nós conhecemos a história. Existe, biblicamente, a Bíblia diz: não matarás. Então eu sou da seguinte opinião: o cristão, Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. O que Paulo está dizendo é que mentir ao outro irmão vai quebrantar a unidade, vai criar conflito, vai destruir a confiança, vai romper a relação, vai conduzir a uma guerra aberta dentro da igreja. Então, e ainda mais, essa grande questão de mentir aí, não minta,
a, ao seu próximo. Essa questão de mentira, que vem do grego pseudos, é interessante que é traduzido por mentira, mas também pseudo significa falsidade, consciente e intelectual. Pseudo significa, em um sentido amplo, tudo que não é o que parece ser. Pseudos significa também de preceitos perversos, ímpios, enganadores. Então, uma pessoa, quando Paulo diz pelo que deixai a mentira, não é simplesmente uma afirmação contrária à verdade. Ou seja, olha, fale a verdade cada um com o seu próximo, cada um com o seu irmão. Ele está dizendo, com o seu irmão é para falar a verdade, seja realista, seja verdadeiro. Mas também abrange verdade consciente e verdade intelectual. A pessoa tem que ser o que ela parece ser. Então o que Paulo está pedindo é que o cristão ele tem que ser o que ele parece ser. Ele não pode ser parecer uma coisa e ser outra. Ele estará mentindo também. Ok? Ele não pode ser um enganador. Ele não pode ser um mentiroso. Quando Paulo diz pelo que deixai a mentira, é o estado do cristão. É o cristão ser mentiroso. É o cristão, mesmo depois dele receber Cristo, ele continuar uma vida fundamentado na mentira. Isso é errado. Agora, isso não significa que o cristão ele não procura a mentira. Ele não vive de mentira. Só que isso não significa que não exista alguma situação em que ele não possa mentir. Então, meu irmão, qual é essa situação? Primeiro, deixa eu deixar claro. Eu não estou ensinando a ninguém viver uma vida mentirosa, viver mentindo, caluniando. Não é isso, porque isso é antibíblico. O que eu estou dizendo é que existem momentos na vida do cristão em que mentir em que mentir não é sempre errado. Eu vou te explicar. Vamos lá. Primeiro, por que não é sempre errado? Existe uma lei chamada a lei da lei maior. Vamos lá, a lei da lei maior. Como funciona isso? Como é isso? Primeiro, letra A. A lei maior diz, essa lei aqui, não mentir, falar a verdade, ok. Só que a lei B diz assim, não matar, ok? Não matar. Então, se aparece uma situação em que uma pessoa está correndo risco de vida, eu como cristão estou vendo essa pessoa correndo risco de vida, ou seja, e eu tenho que escolher entre falar a verdade, entre mentir e salvar uma vida, eu vou ter que como fica o cristão nessa situação? E aí? A lei da lei maior. Qual é a lei maior aqui? A lei maior aqui é salvar a vida. Salvar a vida. Foi o que Abraão fez. Abraão salvou a sua vida. Ora, entre salvar a sua vida e mentir, você vai escolher falar a verdade e morrer? Entre salvar a sua vida e mentir, salvar uma vida e mentir, você vai escolher falar a verdade e não salvar a vida, deixar a pessoa morrer? Um exemplo prático. Você está em um ambiente, chega uma pessoa desesperada correndo, olha moço, fui assaltado, fui roubado, o cara atirou, errou, e ele continua vindo atrás de mim ali. E você diz, entra aqui, se esconde aqui. Você age como não está agindo nada, e o cara pergunta, você viu fulano, o cara tá armado. Bora, cadê você viu aquele vagabundo, você viu aquele cara? Eu falei, não, ele foi pra lá, moço, foi pra lá, correu pra lá. Ou você vai dizer, olha, moço, eu coloquei aquele dentro da minha casa. Morre o cara e morre você. Lei da lei maior. Segundo caso, segundo exemplo.
Ou seja, existem inúmeros exemplos onde a lei da lei maior, quando ela só é aplicada quando a vida corre risco, ok? É quando você está entre escolher mentir e salvar uma vida. Ou seja, ou não mentir e deixar que a pessoa morra, que a pessoa saia ferida, saia machucada. Essa é a questão. Então, nesse caso aqui, teologicamente falando, à luz de exemplos, temos vários exemplos. Davi, ele chega em algum lugar e ele se passa por doido. Por que ele se passa por doido? Ele finge que a barba está salivando, babando. Por que ele fez isso? Ele está mentindo, ele não era louco nenhum. Ele fingiu, está fingindo. Mas por que ele fez isso? Escapar com a vida. Para escapar com a vida. São homens de Deus, homens que serviam a Deus. Mas entre morrer e entre uma situação de mentir, é claro que a pessoa vai escolher não mentir. Quando Paulo diz falar a verdade a cada um, é que o cristão não vai viver fora esse princípio aqui, fora a lei do amor, ou seja, por coisas banais eu vou mentir. Eu vou mentir. Então tem gente que por exemplo, furtou uma caneta, tem consequência. Pegou uma caneta, o patrão, você pegou a caneta? Não, não peguei. O patrão vai puxando a imagem, você pegou. Porque você mentiu, está demitido. Então, ou seja, existem situações que o cristão tem que ser verdadeiro, tem que falar a verdade. É Bíblia, o cristão tem que falar a verdade, tem que ser verdadeiro. Mas quando a vida está correndo risco, entre você escolher mentir e salvar uma vida, mentir não se torna errado. Você não vai ser, a lei dos homens não vai te prender porque você mentiu. Deus não vai te castigar, te punir, te jogar no inferno porque você mentiu. Nesse caso, você salvou uma vida. Você salvou uma vida. A pessoa vai ficar devendo a vida para você. Você praticou uma lei também, que foi a lei de preservar uma vida. Uma vida estava correndo perigo e você salvou. Por exemplo, um exemplo para nós finalizarmos, outro exemplo. Você está andando, certo? Na rua, e você vê alguém machucando alguém. Alguém está ferindo alguém lá. Você viu que aquela pessoa que está espancando o outro, você chegou e você apartou a briga ali. Você conseguiu separar. Ou você não conseguiu separar, mas você viu que nessa discussão aqui, nessa briga aqui, um conseguiu escapar. Entendeu? E ele está pedindo ajuda para você. Moço, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Você está de carro. Você coloca o cara dentro do seu carro. Sai com o cara. Beleza. Só que esse cara aqui, estava quase morrendo e etc. Você saiu com o carro. O cara nem viu que o cara entrou no seu carro. Ok? Mas esse cara aqui que você ajudou deixou o outro lá também. Vamos supor, você na hora do calor lá você não viu, mas ele deixou o cara lá muito mal, e você não estava sabendo. Se você na hora do calor você ajudou, o rapaz foi embora. De repente alguém da família desse cara quer se vingar desse cara. Diz assim: olha, eu soube que você ajudou, você deixou o cara em determinado lugar, certo? Você não deixou no hospital, você deixou em determinado lugar. Você vai falar para esse parente, essa pessoa: olha, ele deixou meu filho, meu parente lá mal. Onde você deixou ele? Fala para mim que eu tenho que me vingar. Esse cara não presta, esse cara é um vagabundo. Você ajudou o cara, você vai falar a verdade? Não, eu deixei ele no hospital, tal. Olha, e você sabe que nunca mais você vai ver essa pessoa. Você vai falar a verdade? Ah, tá, deixei ele em casa, tá. Ou então você levou para sua casa e o cara lá descobriu onde é a sua casa e você tá lá de fora, abrindo a garagem, o cara já tá dentro da sua casa, você tá colocando o carro dentro e o cara chegou: cadê aquele vagabundo? Onde você guardou? O cara tá na sua casa. Você vai dizer que tá na sua casa?
cara veio se vingar, o cara vai matar o cara dentro da sua casa, você vai, imagine, você não vai falar a verdade. Você não vai falar a verdade. Você vai dizer o quê? Eu deixei ele no hospital tal, tal. Ah, eu deixei ele numa rua tal, tal, tal. Ou eu abri o carro quando nós virou a esquina. Mas por que você ajudou? Não sei o quê. O cara não quer saber. Você simplesmente vai dizer, não, eu abri o carro na terceira avenida, ele falou que estava bom e ia embora. A minha intenção era só ajudar para não ver o mal pior, desculpe, entendeu? São várias as situações onde a lei da lei maior impera. Então, ao meu ver, eu não digo que um cristão, por agir assim, ele está fazendo errado. Espero que você possa ter entendido que eu não estou ensinando ninguém a viver uma vida de mentira. Tá bom? Deus abençoe.